porque é o segundo CAP aqui na Flórida. E eu sei que este CAP é uma palavra profética, não é simplesmente um congresso, mas é um momento especial em nossas vidas. Porque um homem e uma mulher de Deus precisa de ter um momento, um período, uma palavra profética sobre a sua vida, que te sustente de manhã à tarde e à noite, no dia bom e no dia mau. Amém? Quem tem uma palavra profética lançada sobre a sua vida, que te suporta, que te respalda todos os momentos da sua vida? Amém? Se você não tem, você não vai sair deste lugar sem uma. Para que você viva a abundância das promessas do Senhor na sua vida. Amém? Amém? Então, como o pastor José disse, eu sou a pastora Liana Budi, sou esposa do pastor Maico. E eu estou muito feliz de estar aqui, ministrando para vocês. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Não é verdade? E muitas vezes nós não entendemos isso. Melhor é dar do que receber. Porque, gente, receber é bom demais. Eu gosto de abrir presente até do aniversário dos outros, só para poder abrir, rasgar o papel. Não é verdade? Quem não gosta de receber um presente? Você não gosta? Ah, tá, você gosta. Quem gosta de receber um presente? E quem gosta de dar um presente? Mas é melhor receber, não é? Então, às vezes, a gente vê que às vezes a Bíblia tem umas coisas assim, meio assim, incompatíveis. Porém, há muitos momentos na nossa vida que nós aprendemos que na incompatibilidade daquilo que nós temos na nossa mente, que a Bíblia fala ao contrário, nós temos riquezas profundas que o Senhor quer nos ensinar. E o receber é muito bom, porém o dar é algo extraordinário. Porque nós não aprendemos somente com uma atitude, nós aprendemos com todo o envolvimento espiritual, físico, emocional, intelectual. E nessa manhã eu quero ministrar algo para vocês, que eu tenho vivido nos últimos dias. E eu sei que o Senhor, Ele nos ensina a respeito de muitas coisas, nos mínimos detalhes. E eu quero que você tome essa palavra no seu coração e aguarde por toda a sua vida. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração, sobre o tempo. Amém? E minha palavra essa manhã é sobre o tempo. Não é sobre o tempo, clima, trovões, raios, chuvas, verão, inverno. Não é o tempo no sentido climático, mas é um tempo cronológico, histórico. E para que a gente pudesse entender um pouco do tempo, foi se dividido o tempo em meses, anos, meses, dias, horas, segundos. E também o nosso tempo cronológico nos nossos horários, e o nosso tempo histórico no nosso passado, presente e futuro. E é sobre esse tempo histórico que eu quero falar nessa manhã. Amém? É desse tempo que eu estou falando. E o primeiro ponto seria o passado. Sobre esse tempo, nós não temos nenhum tipo de controle. Nós não controlamos o nosso passado. O passado, ele ficou para trás e nada podemos fazer para mudar aquilo que nós já vivemos. Um famoso pintor italiano, no século XVIII, ele disse que 4 coisas acontecem em nossa vida que nós não podemos mudar. Uma seria a flecha lançada. Outra, a palavra pronunciada. Outra, a oportunidade perdida. E outra, o tempo passado. O tempo passado, queridos, eu tenho certeza que você já ouviu vários jargões e várias palavras a respeito disso. A pedra lançada, a palavra pronunciada. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos mudar aquilo que já aconteceu. Nós não temos controle sobre isso. Muitas vezes as pessoas, no intuito de mudar e de querer viver coisas novas, elas querem tentar mudar o passado, mas é fato, nós não temos controle sobre ele. O que aconteceu, aconteceu. O que passou, passou. Nós não podemos mudar nem um fio de cabelo, nada do lugar onde aquilo foi estabelecido, ou feito, ou realizado. Mas nós podemos aprender com o tempo. Nós podemos aprender com o passado, com aquilo que passou, com aquilo que aconteceu no nosso passado. Nós podemos aprender e nós podemos nos esforçar para fazer diferente. Se nós
não fizemos corretamente. Não é verdade? Ou então nós podemos fazer melhor, caso a gente tenha feito algo no nosso passado que foi good job. Nós podemos melhorar. E esse é o único controle que nós podemos ter, que na verdade não seria um controle, mas seria uma realidade. Porque mudar o seu passado, deixar de ter feito as coisas erradas que você fez, você não pode mudar. O pastor José já estava dizendo aqui. Não existe como mudar o fato dos filhos terem sofrido o dano de um relacionamento conjugal desgastado. Sobre os filhos terem vivido ou sofrido os traumas de terem sido abandonados, negligenciados, maltratados. Nós somos filhos de alguém e nós temos as nossas dores relacionadas ao passado que foi criado pelos nossos pais. Não é verdade? Todos os nossos traumas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades com relacionamentos, elas são criadas e formadas aonde? No berço materno, paterno. Dentro da nossa casa, que o nosso lar é a nossa iniciação. É o lugar onde nós fomos gerados, onde nós fomos desejados ou não, cuidados ou não, amados ou não. Talvez não seja realidade para a sua vida hoje, mas talvez você não foi amado pelos seus pais. E hoje talvez você tenha um lar abençoado, seus pais te amam, foram amadurecendo, foram sendo curados, entregaram suas vidas a Jesus. Então não faz parte da realidade, mas de vez em quando aquele fato que aconteceu no seu passado, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de cuidado, ele reaviva dentro de você como uma sombra do seu passado. E isso talvez te ajude a tomar as suas decisões hoje, para fazer diferente. E a Bíblia fala assim em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Em relação ao nosso passado, sempre vai vir um choro. Sempre vai vir um sentimento quando a gente olha para trás. Mas de qualquer forma, que seja esse choro por alegria, por saudade, por arrependimentos, vai vir algum choro. A gente vai olhar para trás e vai se lembrar dos nossos erros e nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos lembrar dos nossos acertos, nós vamos sentir saudades. Quando a gente olha para trás, que a gente vê os nossos filhos grandes, a gente olha e fala, meu Deus, passou tão rápido, eram tão pequenininhos. Que delícia, eu queria voltar atrás. Quantas vezes a gente tem esse sentimento, eu queria voltar ao meu passado. Eu queria ter aproveitado mais, quando são coisas boas. Quando são coisas ruins que a gente quer esquecer e que a gente não consegue esquecer, porque nós não somos Deus que tem um mar que a gente lança, né, nesse mar de esquecimento, as nossas tribulações, as nossas infelicidades. Mas a gente olha para trás e às vezes a gente sofre. E vai continuar sofrendo, poxa, eu negligenciei meu filho, negligenciei os meus pais, negligenciei a minha casa, a minha esposa, negligenciei as minhas oportunidades profissionais. Quantas vezes você olha para trás e fala bem assim, poxa, se eu tivesse feito aquele negócio, eu não estaria dessa forma hoje em dia financeiramente, eu não estaria passando esse problema financeiro. Então, o choro vai vir de qualquer forma, por arrependimento, por alegria, por remorso, por insatisfação, por satisfação. Mas sempre Deus dá uma segunda chance quando o nosso choro é triste. Para os nossos arrependimentos, para as nossas frustrações, Deus sempre nos traz a oportunidade do arrependimento. E em 2 Coríntios 5:17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E também diz em Filipenses 3:13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então, existem coisas novas. Você precisa se permitir ser perdoado.
Para que você pare de sofrer aquilo com aquilo que já passou. Porque você não pode insistir mais em carregar coisas que não são carregáveis da nossa vida. Há pessoas que vivem uma vida pedindo perdão para os outros. E isso é muito triste. Isso é você perder a oportunidade de viver o seu hoje. Isso é você viver olhando para trás. Deus não nos ensina a ter retrovisores. A palavra do Senhor em todo momento nos diz, olha para frente, olha para o alvo, olha para lá, mira, vai, dá mais um passo, diga ao povo que marche. Em momento nenhum Deus diz, olha para trás, curte uma fossa, se afunda ainda mais. Nunca Deus fala isso para nós. E por que muitas vezes nós vivemos isso? Sabe? A maior sabedoria, às vezes, está em palavras estúpidas ou frases engraçadas. E eu creio que um dos maiores sábios foi aquele, que eu não sei quem é, mas disse que carregar o passado é como querer carregar uma mala sem alça de papelão no dia de chuva. É estúpido. É tão estúpido. Você imagina você agora, feche seus olhos. Imagina você agora, segurando uma baita de uma mala. Não, pode imaginar, gente. É tão ridículo que é bom você imaginar para você nunca mais esquecer na sua vida. Porque quando eu fico imaginando uma pessoa, uma pessoa não. Pensa em você, vê você lindo, maravilhoso, maravilhosa, forte, linda, carregando uma mala cheia de pedra, esqueci da pedra, galera. Pensa na pedra, aquele monte de pedra. E a mala não é pequena, não, é grande. Uma mala grande, cheia de pedra, mala de papelão, sem alça no dia de chuva. É tão ridículo. Mas quando nós nos encontramos em algumas situações da nossa vida, nós estamos exatamente assim. Insistindo em carregar uma mala sem alça de papelão, cheia de pedra num dia de chuva. Isso é carregar o passado. Amém? Então, não insistam em fazer aquilo que a palavra do Senhor não nos ensina. Muito pelo contrário, nos ensina a sempre olhar para frente, enxergar o alvo, procurar algo a mais, se arrepender, pedir perdão e caminhar, prosseguir, marchar, visualizar mais à frente. Amém? Sobre um outro tipo de tempo que nós passamos, histórico, seria o nosso futuro. E simplesmente, queridos, talvez você pense, mas meu futuro é incrível, será maravilhoso. Não, desculpa te dizer, mas a informação que eu vou te dar nessa manhã é a mais importante que você vai ouvir na sua vida. O futuro não existe. Pastora, você está matando todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos. Não, o futuro não existe, os sonhos não existem, as expectativas não existem. E talvez elas nunca vão existir. O futuro, ele não existe, ele ainda não aconteceu. E talvez ele não aconteça na sua vida. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,34. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E também diz em Jeremias 29:11, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Uai, pastora, mas você não falou que não tem? Não. O futuro ainda não aconteceu. Porque o futuro não é certo para todos nós. Porque eu não sei, mas hoje pode ser o último dia das nossas vidas, da minha e da sua. Às vezes é chocante ouvir algo assim, mas é a nossa realidade. Quantas vezes eu já ouvi do meu esposo dizendo, gente, a maior certeza, a única certeza que nós temos no dia que nós nascemos é que nós vamos morrer. E ninguém sabe que dia que vai ser. Você não sabe se você vai ser bonito, se você vai ser feio. Deus te abençoe se você nasceu com dupla opção. Eu tenho que dizer que para toda panela tem uma tampa, né? Para todo pé feio tem um calçado que cabe. Um calçado torto.
Mas a verdade é essa, nós não sabemos se nós vamos ser ricos, pobres, bem-sucedidos, casados, não casados, vamos ter filhos, não vamos ter filhos. Quem já não aceitou Jesus na adolescência e disse, Senhor, não volta antes de eu casar, não. Eu acho que todo adolescente que aceitou Jesus, o maior peso da sua vida era assim, Senhor, não volta antes de eu casar. Eu já casei, eu já tive filho, meus filhos estão começando a querer casar. Eu tenho minha filha Jéssica, que na verdade ela foi emprestada para a pastora Adriane, nasceu da barriga dela, mas é filha minha, que ela já teve neta, minha neta. Eu já tive neta. Daqui a pouco eu estou tendo minha neta tendo filho. E às vezes a maior preocupação na minha adolescência, quando eu converti, era Jesus, não volta antes de eu casar. Gente, nós não temos certeza de nada. A verdade é que nós não podemos controlar o nosso tempo, nós não podemos controlar o que aconteceu no passado, porque já aconteceu, nós não podemos mudar, nós só podemos, a única oportunidade que temos de nos arrepender daquilo que nós fizemos errado, de melhorar aquilo que fizemos certo, para que cada dia sejamos melhores. Agora, sobre o nosso futuro, ele não existe, simplesmente ele não existe, talvez ele nunca exista na sua vida, ou na minha. Nós não podemos controlá-lo, nós não podemos tentar manipulá-lo. E a única exceção não é controle do nosso futuro, porque nós não temos, mas a única exceção de uma obrigação que nós temos é a nossa colheita. Sim, existe a nossa colheita. É a única exceção que existe dentro do nosso futuro, é a nossa colheita. A Bíblia fala em Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A única coisa, o único controle, que não é controle, é uma obrigação do nosso futuro, a única coisa que nós vamos saber sobre o nosso futuro é que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. É a única forma, talvez, de nós, podemos dizer, de manipular, de influenciar, de criar algo para o nosso futuro. Porque sobre o resto nós não sabemos. Nós não sabemos nem se nós vamos estar prontos amanhã para receber essa colheita, porque nós podemos não estar vivos. E a verdade é essa. E um outro tipo do tempo que nós vivemos no nosso tempo histórico é o presente. Que o presente, em mais de 47 línguas, presente significa presente. Presente, no português, é a mesma palavra que nós usamos quando nós ganhamos um gift no nosso aniversário. É um presente. Presente, aqui nos Estados Unidos, também é present. Eu sei que eles chamam também de gift, mas também é present, é presente. Em mais de 47 línguas ao redor do mundo, a mesma palavra usada para o nosso dia de hoje, para o nosso dia atual, para o hoje, é a mesma palavra usada para aquilo que nós ganhamos quando nós estamos comemorando algo muito especial. Presente. E eu quero te dizer que a única realidade que nós temos em nossas vidas e o único controle que nós temos em nossas vidas é daquilo que nós vivemos hoje, no nosso presente. O nosso presente é algo que Deus nos deu de presente. O nosso hoje é algo que Deus nos dá todos os dias. Porque amanhã não existe. Mas quando nós chegarmos no dia de amanhã, vai ser o nosso presente. E nós não teremos mais controle sobre o nosso passado e nós não sabemos se nós vamos viver o nosso futuro. Nós só sabemos o que nós vamos fazer e viver hoje. Nós só temos controle sobre aquilo que vamos viver, passar, falar, comer, festejar hoje. E eu sei que Deus nos deu isso de presente. É a única surpresa que podemos impactar e causar no mundo. É o nosso presente. E simplesmente Deus nos deu embrulhado numa caixa incrível e maravilhosa o dia de hoje. Mas o que você vai fazer com o seu dia de hoje? Eu sei que cada um de vocês está aqui e esse é o presente que Deus deu. E eu tenho convicção que vocês estão aproveitando este dia, esse presente da melhor forma possível, buscando uma palavra profética para o seu futuro.
que ainda que seja incerto, que você não tenha controle nenhum, você está semeando algo hoje, no seu presente. Naquele momento onde você tem o único controle na sua vida. Só hoje você tem um controle. Só hoje. Talvez algumas pessoas perderam a oportunidade de estar aqui porque está com sono. Elas fizeram uma escolha. Elas preferiram estar deitadas numa cama, dormindo um pouco mais, do que aproveitar uma oportunidade de ouvir uma palavra profética que garante todo o seu futuro. Que respalda todo o seu futuro. Que alimenta a sua alma, o teu espírito, as suas forças para todo um futuro que virá. Quer seja ele físico ou quer seja ele espiritual. Eu estou dizendo isso para vocês hoje. E a palavra do Senhor diz em Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Seja forte e corajoso. Isso é o que nós precisamos. Ser fortes e corajosos para poder colher. Para poder colher o nosso passado. Para colher aquilo que nós fizemos no nosso passado. E vai precisar de força, de coragem. Porque muitas coisas são boas, que nós fizemos um good job no nosso passado e nós vamos colher hoje. É a colheita do nosso passado. Muitas coisas que vamos viver hoje, talvez o seu relacionamento conjugal seja a colheita, talvez não, é a colheita do que você plantou ontem. É o seu futuro hoje do seu relacionamento conjugal. Então talvez você tenha acordado da cama e falado, levanta logo, vamos embora, corre, você está demorando muito. Aí talvez você pense assim, meu Deus, mas que marido grosso que eu tenho. Sangue de Jesus tem poder, que brutalidade, que homem ruim. Não, ele é a colheita do seu passado. Então você vai ter que ser corajosa e forte para poder mudar hoje a sua colheita. Para que você possa chegar no seu futuro e olhar para o lado e falar assim, esse marido é o que eu plantei. Esse marido é a colheita da minha semeadura. Esse marido é um príncipe de Deus. Muitas vezes nós não queremos, nós não aceitamos colher o que nós mesmos plantamos. Nós rejeitamos colher o que nós mesmos plantamos. Mas a verdade é que nós não temos o amanhã para poder semear alguma coisa a mais. Amanhã nós vamos estar colhendo o que plantamos hoje. Porque a verdade é que só existe para nós a importância do nosso hoje. O nosso hoje que Deus nos deu de presente para que nós pudéssemos fazer algo novo. E em Salmo 90, eu queria citar o último versículo dessa palavra. Que é o versículo onde Deus tem mais falado comigo nos últimos tempos. Que diz assim, Salmo 90, 12. E eu gostaria muito que você anotasse no seu celular, anotasse em algum lugar. Porque esse é um daqueles versículos que, durante todo o nosso dia, tem que ser o nosso marcador, tem que estar no nosso celular como tela de fundo, tem que estar trazendo a memória que pode dar esperança, sabe? Aquela palavra que você tem que estar lembrando durante todos os dias da sua vida. Diz assim ele, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu vou ler mais uma vez. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Queridos, essa é a palavra mais importante que nós precisamos ter no nosso coração. Ensina-nos a contar. Nós vivemos perdendo tempo porque nós não sabemos contar o nosso tempo. Nós vivemos gastando o nosso tempo da pior forma possível, jogando fora porque nós não sabemos que nós só temos hoje para realizar algumas coisas. Se você soubesse que hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Então viva intensamente esse dia. Você talvez brigaria com o seu esposo se você soubesse que hoje é o último dia que ele vai roncar no seu ouvido? Até o ronco dele você amaria. E se você soubesse que a sua esposa espaçosa, que ocupa 2/3 da cama e deixa você pendurado na quina, vai ser o último dia que você vai colocar a mão do lado e ela vai estar ali. Será que você acharia tão ruim assim?
Ou você se arriscaria a jogar uma perna por cima dela e falar, dormi entrelaçado. Acordei com dor no pescoço, mas dormi entrelaçado. Sabe, essa palavra, eu não sabia se eu ia ministrar ela nessa manhã. Porque eu ministrei ela alguns dias atrás no CAP no Brasil. E para quem me conhece, sabe, naquele CAP eu também não sabia se eu ia ministrar uma palavra. Porque uma semana antes daquele CAP, que agora completa pouco mais de um mês, eu perdi o meu pai. Eu perdi o meu pai porque um pouco mais de um mês antes, nós descobrimos um câncer raríssimo. Corremos para todos os lados, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, vivemos todas as situações cabíveis, não cabíveis. Tive todas as sensações do mundo num período só. Mas, no final, aprove o Senhor levá-lo. E naquele momento, estava tão latente na minha alma, e ainda assim hoje, que quando eu fui escalada para ministrar no CAP, eu olhei, eu falei, eu estava naquele processo de ir ao hospital, e corre, e para ainda, assim, amenizar a situação, eu também passei por uma cirurgia. Então, quando meu pai se foi, tinha pouco mais de 15 dias que eu estava operada. Eu estava ainda de resguardo, de pós-operatório. E quando eu fui escalada para ministrar no CAP, eu falei, o que eu tenho para dizer? Eu não tenho nada. Ultimamente, eu não consigo nem dizer, eu só choro. E às vezes choro, e às vezes rio, e às vezes nem sei que eu vou chorar, e eu começo a chorar, e também não paro de chorar. Mesmo que eu diga assim, já deu, pode parar. Não conseguia parar. E eu falei, não, eu não vou ministrar, eu não tenho condição de ministrar, eu não sei nem se eu vou conseguir falar, se eu vou chorar e se eu não vou parar. E eu sei que Deus foi falando muito comigo sobre isso, sobre o tempo. Na verdade, eu não estou ministrando algo para você nessa noite, mas eu estou ministrando nessa manhã. Mas é o tempo. Mas eu estou ministrando para mim. Porque a Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde se tem luto do que numa casa onde tem festa. Mais uma vez, a Bíblia tem umas coisas muito fora da lógica. Eu costumo dizer que Deus tem um péssimo senso de humor. E a verdade é que, quando a Bíblia fala sobre isso, é que nesse momento do luto nós começamos a perceber a realidade das nossas vidas. Nós voltamos. Ele não diz que é melhor estar numa casa onde tem luto porque tem tristeza, não. Mas nós começamos a ver coisas que nós não vemos no dia a dia. Porque nós somos cegados, nós somos cegos a respeito da correria, a respeito dos afazeres, a respeito das noites mal dormidas, dos dias desgastantes, do trabalho cansativo, das crianças perturbadas, dos relacionamentos conflitantes. Nós nos distraímos a respeito disso e nós perdemos a essência daquilo que realmente é real. Nós perdemos a essência de que pode ser a última vez onde nós vemos os nossos pais. Mas, porém, nós também podemos perder a oportunidade de entender que pode ser a última vez que nós vemos os nossos filhos. Porque nós sabemos que a ordem natural das coisas é que os pais vão antes de nós. Mas nós vemos também muitos pais enterrando seus filhos. Eu não vim hoje de manhã ministrar para você uma palavra triste ou falar sobre uma realidade triste. Mas eu vim te dizer que o seu dia de hoje é o dia mais importante do resto da sua vida. Porque se você perceber que pode ser o último dia onde você vai colocar a mão ao lado da sua cama, que foi uma das coisas que eu ouvi da minha mãe. Eu acordei à noite, eu pus a mão do lado e eu não senti ele. Eu vi tantas palavras faladas por cada um dos meus irmãos ali,
Quando meu pai estava no leito de morte. Que eu falei o quanto é precioso nós temos ao Senhor. Porque há situações na nossa vida que nós vamos ter que passar e nós não podemos fugir delas. Nós não podemos fugir da realidade que nós somos um corpo perecível, que nós vamos passar por isso, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Nós não podemos viver essa realidade de forma diferente, porque essa é a única realidade que nós temos convicção no dia que nascemos. Mas nós vivemos tão alheios, tão adormecidos no dia a dia, preocupados com tantas coisas. Não que essas coisas não sejam importantes para o nosso dia a dia, mas quando nós lidamos com a realidade, nós vamos ver que existe algo mais importante. São as nossas prioridades. Os nossos filhos são prioridades, a nossa casa é prioridade, o nosso ganho também. Mas existe coisas mais importantes. Eu não estou ministrando algo, fica em casa, o resto a gente pensa, não. Mas existem coisas mais importantes. Talvez hoje você acordou com o espírito da confusão na sua casa. Hoje você levantou, eu sei que isso faz parte da vida de muitas mulheres depois dos 40 anos. O espírito da confusão desce, tem dia que a gente acorda assim, convicta de que não, hoje a guerra, a luta é minha. E eu vou vencer, não é verdade? Não é verdade, homens? Mas também existe na vida dos homens. Tipo assim, hoje quem manda sou eu. Então hoje eu vou provar para essa mulher que eu sou o dono. Gente, quantas vezes eu olho, eu casei com 18 anos. E eu sei que eu me tornei pastora aos 20 anos de idade. E foi tão desgastante, foi tão intenso a nossa vida ministerial, que às vezes a gente atendia tanta gente, tanta confusão, e briga de casal, e aquela confusão toda. E tinha dia que eu chegava em casa, e o Mike fazia alguma coisa, e falava assim, não é possível. Não, é de morrer, é de matar. Não, hoje, tipo assim, não. Porque ele é um santo, mas de vez em quando é do pau oco. Sabe aquela coisa assim que você dá vontade de pegar um pau e bater na cabeça? Tinha dia que eu falava assim, não é possível, depois de um dia tão desgastante, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. De vez em quando eu olhava e falava assim, gente, por conta de uma coisa tão ridícula, a gente vai brigar para quê? Quando eu lembrava dos nossos atendimentos pastorais, e um que tinha traído o outro, e um que tinha feito não sei o que com o outro, falei, cara, brigar por conta disso é ridículo, né? Não, vai ficar tudo bem. A gente resolvia, só num pensamento resolvia a confusão. Você está reclamando que sua esposa é neurótica de negócio de limpeza? Vai morar com uma porca. Vai morar com uma porca. Porque no dia que... Não é? Meu filho, glorifica de joelho. No milho. Está entendendo? Porque meu marido porque ele chega tarde, porque não sei. Vai morar com um preguiçoso que fica o dia inteiro do seu lado, te lambendo e te dizendo princesa. Vai morar. Você vai parar de reclamar do seu marido que chega tarde, que está trabalhando. Está entendendo? Começa a glorificar a Deus por aquilo que você tem. Porque o outro lado, não, pastora, mas eu quero equilíbrio. Até parece, você também é desequilibrada. Vai morar com você mesma. Eu falo, meu Deus, graças a Deus, casei com 18. Se eu casasse com 30, eu estava ferrada, eu ia ficar solteiro o resto da vida. Porque eu fiquei baita chata. Gente, a gente fica baita chata depois de uma idade, não é? Cheio das manias, cheio das coisas. Admite. Eu estou admitindo porque eu sei que ele não está aqui. Mas depois ninguém fala. Entendeu? Tá ouvindo? Tá não. Tá nada. Tá ouvindo? Ih, amor, desfala o que eu falo. Mas eu quero te dizer exatamente isso, queridos. Hoje pode ser o último dia da minha vida e da sua vida.
Quais as decisões, quais as colheitas você quer ter no seu futuro? É a única forma de influenciar os seus dias. O que você vai dizer para sua esposa hoje? O que você vai dizer para o seu esposo? O que você vai fazer com o seu futuro? Que talvez seja longo e talvez seja curto. Nós não sabemos o que nós vamos viver. Nós não sabemos as decisões que nós vamos tomar. Nós não sabemos aonde nós estaremos amanhã. Mas como você vai estar é uma decisão que você toma no seu hoje, no seu presente. Porque o seu presente, o seu hoje, Deus te deu de presente. E a única oportunidade que você tem de criar algo extraordinário hoje e uma colheita para o seu futuro. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Talvez você possa tomar, aliás, hoje você pode tomar 2 posturas ou ocupar apenas 2 lugares na sua vida. O lugar de vítima. Aquela pessoa que está sempre dizendo, mas eu fiz isso porque fulano falou isso para mim. Porque eu vivi isso na minha infância, porque eu sofri isso na minha infância, porque eu vivi isso no meu passado, por isso que eu sou assim. Ou talvez você diga hoje, ei, pera lá. Não importa o que passou no meu passado, não importa as influências que eu sofri, não importa as palavras que eu ouvi, não importa os momentos que eu passei, eu serei dono das minhas próprias lágrimas. E se eu tiver que chorar, não vai ser ninguém que vai me fazer, vai ser pela minha própria decisão. Chorar, de ter olhado para trás e visto coisas tremendas que você fez. Isso vai te emocionar. Eu olho hoje para o Miguel e Pedro e eu falo, uau, eles são incríveis. São os meus filhos. Eu me orgulho dos filhos que eu tenho. E ao mesmo tempo que eu me orgulho, eu glorifico a Deus porque eu falo, Senhor, eu não seria capaz sem o Senhor. Mas eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. Porque eu ainda acho que não foi suficiente. E o amor de Deus é aquele que nos engrandece, que nos acrescenta a cada dia. E eu sei que o melhor ainda está por vir. Mas ainda hoje eu planto as minhas sementes. Ainda hoje eu profetizo sobre a vida deles. Eu olho para o meu esposo e apesar dos 27 anos de casado, de desgastes, do tempo que são naturais, eu olho para ele e eu digo, você é o melhor marido do mundo. E ele é incrível. Ele é carinhoso, ele é cuidadoso, provedor, irritante. É irritante demais ele, gente. E parece que quando eu estou irritada, aí que ele irrita mais. Mas ele é tão bom. Ele é perfeito. Os meus filhos são perfeitos. O meu Deus é perfeito. Folgado. É folgado também. É folgado. Eu sei que o que você pode viver hoje são as decisões que vão plantar plantações incríveis, extraordinárias para o futuro. Ou talvez você possa plantar confusões, discórdias, dissensões, desgastes ainda maiores para o seu dia de amanhã. O que você quer fazer com o seu presente? O que você quer fazer com o dia que Deus te deu hoje embrulhado com um laço de fita lindo? Você quer fazer o quê? Você quer pegar essa caixa incrível, linda, maravilhosa que Deus te deu, que é uma surpresa, que é o seu domínio, é o seu livre-arbítrio, e você vai pisar nela, chutar, xingar, destruir? Ou você vai abri-la com toda a expectativa de alegria do mundo e dizer, Senhor, eu vou fazer o meu melhor.
Porque talvez seja a última oportunidade de você criar até mesmo uma linda memória na vida daqueles que passaram pela sua vida. Porque tudo nessa terra... Feche os seus olhos. Tudo nessa terra vai se resumir a algumas caixas de roupas usadas e de fotos antigas. Um dia sua foto vai estar numa parede e as pessoas não vão saber nem quem é ou quem foi. Porque vão se passar gerações. Mas há coisas que nós fazemos que vão ficar escritas na história. Na história das suas gerações, na história dos seus filhos, netos, bisnetos. E que ninguém vai se esquecer. O que você quer fazer com o seu dia de hoje? Não é apenas, eu não estou falando apenas de desejos, eu estou falando de atitudes, de decisões, convicções. Você vai ter que abrir mão, talvez, da sua própria razão, do seu próprio ego, da sua própria vontade de estar no controle. Mas você vai estar criando algo extraordinário para o seu futuro. Coloca a mão sobre o seu coração. Deixa eu orar por você.